Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 1 do podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 15 da NFL. Falarei sobre os jogos da tarde e início da noite do domingo da rodada. Não deixe de escutar a parte 2 também, na qual falarei sobre o Sunday Night Football, notícias da rodada e tem algumas lesões importantes pra gente falar na parte 2. Mini preview da semana 16, vamos passar pela classificação, cenário dos playoffs, ordem no draft, então não deixe de escutar a parte 2 também, assim como você não pode deixar de se tornar apoiador do podcast Cara dos Esportes. Se você curte o meu trabalho, você gosta de ter esse episódio logo na segunda-feira de manhã para você escutar, então ajude a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, se tornando apoiador. Link tá na descrição, caradosesportes.com.br. R$14,90 por mês te dá acesso a 2 episódios semanais exclusivos lá no site. Você escuta lá no site, dá pra escutar pelo celular, muito simples, muito fácil. O episódio de quarta-feira, né, o de meio de semana de NFL, agora é exclusivo lá para os apoiadores. Tem um dos episódios sobre NBA também, é exclusivo para apoiadores. Também tem meus textos lá no site Cara dos Esportes, esportes em inglês, né? sports.com.br. Tem desconto se você assinar o plano de 1 ano. Você pode pagar pelo Pix, pelo cartão de crédito, da forma como você quiser. Muito fácil, muito seguro, muito simples e é vital para manter o programa no ar. Dados os recados, vamos para o programa. Vamos começar falando sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Cleveland Browns, 21-7. Um jogo que o final preocupou muito porque o Patrick Mahomes deixou a partida lesionado. Ele levou daqueles tackles que cai um monte de gente dobrando o corpo dele, os pés no chão e tal. Ele saiu andando, saiu mancando. O Carson Wentz entrou na partida. O Mahomes ficou em pé na sideline, então creio eu que se fosse um jogo de playoff ou o jogo tivesse indefinido, talvez ele tivesse voltado. Mas ao que tudo indica, foi uma torção no tornozelo e um time que vem passando por dificuldades, né, precisa do Patrick Mahomes 100% fisicamente, né? Então é algo que preocupa. A defesa dos Chiefs apareceu bem melhor, que é um ponto bem positivo. Tudo bem que é contra o Cleveland Browns, que não consegue fazer nada, né? Lançou 3 interceptações com James Winston, uma com Dorian Thompson-Robinson, que entrou no lugar do Winston, que estava muito mal. O Nick Chubb sofreu um fumble e parece que sofreu uma fratura no pé. Então é bem possível que tenha sido o último jogo do Nick Chubb com a camisa dos Browns. O Jerome Ford, ele teve 84 jardas, né? O outro running back da equipe, mas vieram 62 numa corrida só. E o Myles Garrett levou uma baita de uma dedada no olho ali, que preocupou até, né? Porque ele ficou bastante tempo caído, né? Mas não, assim, o time dos Browns, bandeira branca total, já devia pensar no draft e tá bem posicionado pra isso. E o Kansas City Chiefs vence mais um jogo e dessa vez sem drama, né? Quer dizer, tem drama por conta da lesão do Mahomes, né? Mas não suou em nenhum momento para derrotar o Cleveland Browns. Foi uma vitória tranquila. E agora é deixar o Patrick Mahomes com o pé pro alto, um gelo ali no tornozelo. Teve aqui os próximos jogos do Kansas City Chiefs. Foda que não dá pra descansar, porque é Houston Texans e Steelers e Broncos. Se fosse a sequência anterior, por exemplo, que eles enfrentaram Panthers e Raiders, eu pensaria em botar o Carson Wentz. E talvez seja essa a conclusão que o Kansas City Chiefs tire, né? Porque você tem uma pequena folga em relação ao Buffalo Bills, né? Você tá 2 jogos na frente deles. E de repente vale a pena ali você tentar chegar com o Mahomes o mais perto possível de 100% para os playoffs, né? E talvez se você perder a seed número 1, seria muito ruim, né? Porque você ter seed número 1 é basicamente uma vitória no jogo de playoff, né? Se bem que aí você perde a folga também, então não, assim, você tem que manter a seed número 1. Mas eu não ficaria surpreso. O próximo jogo vai ser no sábado, né? Na rodada de sábado contra os Texans. Talvez a gente não veja o Patrick Mahomes em campo. O Washington Commanders derrotou o New Orleans Saints por 20-19, jogando em Nova Orleans, uma partida que
o Washington Commanders tirou muito o pé do acelerador e quase perdeu a partida, né? Os Saints chegaram a fazer o touchdown ali no último segundo e optaram por ir para a conversão de 2 pontos para tentar vencer o jogo, ao invés de levar para prorrogação. Decisão corretíssima, não deu certo, mas você não tenta isso porque é 100% de chance, né? Ali eu acho que foi a decisão correta, ainda mais num jogo que eles estavam com o 3º quarterback, né? Porque o Jake Haney começou muito mal, Spencer Rattler entrou e deu mais vida pro time, mas o Washington Commanders que sirva de lição, né? Porque eles tentaram ali sentar em cima da bola, tirar o ar da bola, parar o jogo e dar um fast forward, né? Avançar direto pro fim. Nessa quase que o New Orleans Saints voltou pro jogo. Quer dizer, eles voltaram, né? Tiveram uma jogada de virar e vencer a partida, né? Mas o Washington Commanders começou a ter um ataque muito conservador, teve drives longos, terminando só no field goal, né? Enquanto isso, o Saints conseguiu 2 touchdowns e um field goal, 2 field goals nesse período. Claro que também teve o field goal errado do Washington Commanders, né? Que colocou a equipe em chance, né? Da equipe do New Orleans Saints. Mas também foi um field goal ali de 54 jardas, né? Um field goal bem longo. O Jayden Daniels, eu achei que ele jogou muito bem no primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo, acho que ele meio que puxou o freio de mão, assim como a maior parte do time. O Terry McLaurin teve um grande jogo, 2 recepções muito bonitas para touchdown. Tá fazendo uma grande temporada, a melhor temporada da carreira dele. Não é surpresa o Terry McLaurin fazer a melhor temporada da carreira dele com o melhor quarterback com quem ele jogou em Washington, né? Que é o Jayden Daniels. Então, não tem muito mais o que falar sobre esse jogo, né? Mantém ali a briga pela NFC Leste viva, né? Matematicamente, mas na prática a gente sabe que a divisão é do Philadelphia Eagles. O Houston Texans derrotou o Miami Dolphins por 20-12 num jogo que, infelizmente, o resultado em campo é muito menor do que o susto que a gente levou. O Grant Dubose, wide receiver da equipe do Miami Dolphins, levou uma baita pancada do defensor calouro do Houston Texans. Não sei se vale a pena falar o nome dele, porque foi um lance de jogo. Ai, quase derrubei o microfone. Foi um lance de jogo e, enfim, essas coisas acontecem. Não teve maldade, acredito, do lado dele. Foi um lance ríspido, mas dos que acontecem. E o Dubose deixou o jogo de ambulância, imobilizado. Os médicos cortaram a camisa dele, abriram, tiraram, desparafusaram, né, o face mask para tirar o capacete, cortaram a camisa dele, tiraram o shoulder pad. Ele saiu com oxigênio, então foi muito assustador. O Mike McDaniel falou depois do jogo que os exames iniciais são positivos e que ele não vai voltar com o resto do time para Houston. Ele vai ficar no hospital durante a noite e quando tiver mais notícias, obviamente, vocês vão ver nas redes sociais, eu vou postar lá no Twitter, mas foi um lance muito assustador, um lance que é o tipo de bola que acho que o Tua não deveria ter colocado o seu wide receiver numa posição como essa. Claro que ele jamais imaginaria que isso ia acontecer, né? Mas o Tom Brady fala muito sobre isso, né? De você evitar esses passes que pro wide receiver fazer a recepção, ele vai se expor a uma pancada muito forte, né? E pode se machucar. Nos Estados Unidos eles falam a hospital ball, né? Que é a bola do hospital, né? Que o cara se machuca. E o Tua reconheceu que é algo que ele precisa melhorar, mas vamos acompanhar aí. O Tua, que não jogou bem, lançou 3 interceptações, 2 foram excelentes jogadas do Darius Stingley, que tá fazendo mais um grande ano. Ele não começou tão bem como calouro, ano passado já jogou muito bem, e esse ano tá fazendo mais uma temporada espetacular, evoluiu ainda mais de nível. É engraçado que tinha toda aquela discussão na época do draft entre ele e o Sauce Gardner, né, o cornerback do New York Jets, né, e aí parecia claro desde cedo, o Sauce Gardner é muito melhor que ele. O Sauce Gardner jogou muito melhor que ele em 2022, ele não jogou bem em 2022, né, o Darius Stingley. Aí no segundo ano, o Sauce Gardner continuou jogando em altíssimo nível, mas o Darius Stingley deu um grande salto, e esse ano
O Darius Stingley tá jogando melhor do que o Sauce Gardner, né? Que acho que é um bom exemplo de que nem sempre o que acontece logo de cara é o que vai acontecer pelo resto da carreira dos dois. Eu ainda preferiria ter o Sauce Gardner do que o Darius Stingley no meu time. E o Tua, cara, teve um lance que ele correndo com a bola, ele se jogou de cabeça de novo. E aí eu sinto que eu nem torço pro Miami Dolphins, não sou familiar do Tua e eu perco anos da minha vida assistindo o Tua jogar porque cada lance que ele se move é um susto, né? E ele não se protege, não aprendeu nada. Eu sei que ali o jogador tá agindo muito no instinto, né? Mas ele precisa que se torne o instinto dele ele se proteger. E não é isso que acontece. Enquanto o Houston Texans venceram, mas não convenceram, jogaram bem defensivamente, conseguiram sacar o Tua bastante vezes, 3 vezes, que pro padrões do Tua, né, que se livra da bola muito rápido, é um excelente número. Mas é a mesma coisa que eu venho falando o ano inteiro. O ataque dos Texans muito pobre, muito sem criatividade, é muito mal montado. O CJ Stroud não tá fazendo um grande ano, a linha ofensiva é péssima, é tudo aquilo que eu já falei 1000 vezes. E é um time que vai vencer a divisão. Não sei nem, acho que matematicamente eles venceram a divisão hoje. Tô dando spoiler da parte 2. Eles venceram a divisão, mas se tem um time que venceu, mas não convenceu, é o Houston Texans. O New York Jets derrotou o Jacksonville Jaguars por 32-25. Antes de falar sobre esse jogo, pessoal, você que tá escutando no Spotify, deixa 5 estrelas lá na avaliação, é muito importante para o programa. A gente tá chegando lá em 1000 avaliações, vamos chegar lá e é um número importante, então dá aquela moral. Aaron Rodgers na semana passada havia feito a melhor partida dele com a camisa do New York Jets e jogou muito bem, novamente. Muito bem talvez seja exagero, né? Completou apenas 16 de 30 passes. Grande destaque foi o Davante Adams, que não fez nada no primeiro tempo e no segundo tempo teve 9 recepções para 198 jardas e 2 touchdowns. A conexão dele com o Aaron Rodgers funcionando muito bem e foi o que colocou o New York Jets no jogo, né? Eles estavam atrás no placar, viraram ali no final da partida, né? Foi com quanto tempo? Foi com 1 minuto e 5. E aí o Jacksonville Jaguars, que tá com o Mac Jones de quarterback, ele lança uma interceptação idiota. No fim, a primeira derrota do Mac Jones contra o New York Jets. Obviamente ele jogou no New England Patriots no início da carreira. E o único ponto positivo para os Jaguars, primeira derrota, né, porque ajuda eles no draft, e segundo o Brian Thomas Jr., né, que é um talento incrível, eu gostava muito dele no draft, mas ele tá superando ainda as expectativas num time tão ruim. 10 recepções, 105 jardas, 2 touchdowns, ele é incrível em passes longos e tem sido um baita acerto do Jacksonville Jaguars. Enquanto o New York Jets, a questão agora é o Aaron Rodgers e Davante Adams funcionando bem, tem o Garrett Wilson. E aí? 2025 tenta de novo? Acho que o principal obstáculo é quem que você vai achar pra treinar esse time, né, em 2025, né? Quem vai aceitar assumir esse caldeirão, né? Talvez o Mike McCarthy, sendo demitido dos Cowboys. Não sei se ele tá muito ansioso pra trabalhar de novo com o Aaron Rodgers e vice-versa, mas enfim, acho que é a pergunta que fica depois desses 2 jogos. O Baltimore Ravens venceu com tranquilidade o New York Giants 35-14, um jogo que, se eu falar mais do que 1 minuto, eu estarei falando demais. Lamar Jackson teve um grande jogo, 5 passes para touchdown, 21 de 25 passes, 290 jardas, rating quase perfeito, dominou em todas as fases os Giants, que no meio do jogo botaram o Tim Boyle no lugar do Tommy DeVito, mas é um time que tá no tanking furioso e tá cumprindo aí o seu papel. Malik Neighbors jogou bem, bom ponto, né? 10 recepções, 82 jardas, mas no momento que o Dexter Lawrence foi colocado na injury reserve, a gente sabia que os Giants desistiram totalmente e os Ravens pegaram um time semi-profissional de futebol americano e fizeram o que deviam. O Dallas Cowboys derrotou o Carolina Panthers por 30-14, um jogo no qual Bryce Young lança 2 interceptações, mas é aquilo que eu sempre falo, né? As interceptações não são criadas da mesma forma. A primeira foi muito azar, um passe que desviou, não foi culpa dele. A segunda ali já modo desespero, final do jogo, ele tenta um passe longo para Dan Thielen, até se eu não me engano, e a bola fica pendurada e acaba interceptada.
Ele teve um fumble, é verdade, aliás, foram 2 fumbles, né? Mas o principal foi um que eu até ia twittar. Ele deu um giro muito bonito pra escapar do Micah Parsons. Eu já tinha pensado, pô, vou twittar, vai aonde, Micah Parsons? E aí depois ele sofre o fumble, né? Quando ele é tacleado. Não foi o melhor jogo do Bryce Young, né? Ele que vinha numa sequência bem positiva, mas ele não jogou mal. Ele teve um touchdown longo de 83 jardas, né? Teve muita jarda após a recepção, mas foi um passe bonito dele. E eu não achei que foi um jogo terrível dele. Tudo bem que a nota média dele na carreira é tão baixa que qualquer jogo dele é acima da média, né? Mas eu acho que vai ter muito discurso. Eu acho que as pessoas de fato... Eu vi muita gente, por exemplo, apostando dinheiro de fato no Carolina Panthers, né? E eu achei que o hype tinha saído um pouco de controle, né? Os Panthers eram favoritos nesse jogo, mas eu não acho que é uma grande regressão do Bryce Young. Claro, o desempenho não foi tão bom quanto nas últimas semanas, mas também não achei que ele jogou mal, bem acima do que ele era no ano passado e no início da temporada. Enquanto o Dallas Cowboys, o Cooper Rush jogou bem. Jogou bem, a defesa deu sinais de vida, né? Algo que não acontecia há algum tempo. O Micah Parsons teve 2 sacks e engoliu ali a ofensiva do Carolina Panthers. 6 sacks pra cima do Bryce Young. E é isso, não tem muito mais o que falar desse jogo não. O Cincinnati Bengals e o Tennessee Titans espancaram o menino futebol americano. Os Bengals venceram por 37-27, mas não tem vencedores nesse jogo. Uma partida que teve 16 faltas para 223 jardas. É isso mesmo que vocês ouviram. Então foi um jogo de baixíssimo nível técnico. Joe Burrow lança 2 interceptações, tem 3 passes para touchdown e não tem muito o que falar, né? O Will Levis lançou 3 interceptações também, né? E acaba indo pro banco, o Mason Rudolph entra. Jogo que foi um atentado contra o futebol americano. 2 times extremamente mal treinados, indisciplinados. Do lado do Brian Callahan, pelo menos ele pode dizer que é início de trabalho, né? Então tá começando. Ele que era assistente no Cincinnati Bengals, assistente do Zac Taylor, que esse não tem desculpa nenhuma, tem que ser demitido no final dessa temporada. Se não for, é mais um ano do Joe Burrow que você vai pegar e jogar na lata do lixo. E é um grande ano do Joe Burrow, né? Ele não fez o melhor jogo dele, né? Mas caramba, mas eu vi uma estatística que foram... Joe Burrow tem 6 jogos de pelo menos 250 jardas e 3 passes para touchdown. 6 jogos consecutivos. O único outro quarterback a ter essa sequência é o Tom Brady. E os Bengals têm 6 vitórias e 8 derrotas. É um absurdo completo e o time do Cincinnati Bengals é uma das, se não a grande decepção da temporada. Vamos para os jogos do segundo horário, começando, claro, pela partida entre Buffalo Bills e Detroit Lions. Os Bills venceram em Detroit 48-42. Um grande jogo. Os 2 times combinaram para, deixa eu fazer a conta rapidinho, 1080 jardas. Não teve defesa, do jeito que o povo gosta. Ninguém gosta de ver batalha defensiva. A gente quer ver touchdown, a gente quer ver jardas, e foi exatamente isso que Lions e Bills entregaram. Se fosse um jogo de prime time, um jogo isolado, o pessoal estaria... Acho que não estaria comparando com aquele lendário Chiefs e Rams de 2018, né? Mas seria pra onde... Porque não teve um final tão emocionante assim, se bem que teve um onside kick ali com algum drama, né? Que parecia que os Lions tiveram a chance de recuperar. Mas foi uma grande partida. Partida que pra mim solidificou de vez o Josh Allen como MVP. Eu não consigo imaginar o que o Lamar Jackson possa fazer nas próximas 3 semanas pra tirar o Josh Allen do topo. Eu acho que ele abriu uma vantagem considerável. Ele tá jogando num nível absurdo. Ninguém está jogando a posição de quarterback. Ninguém está jogando futebol americano tão bem quanto o Josh Allen. Apesar do MVP não ser isso, MVP é o jogador mais importante. E alerta de spoiler,
O Josh Allen também é o jogador mais importante da NFL esse ano. Numa temporada que a equipe trocou o Stefon Diggs, claramente deu um passo atrás ali na construção do ataque, em termos de vamos fazer algo mais sustentável, não só no ataque, mas no time como um todo. E eles cercaram, em vez de ter um wide receiver, que até na temporada passada era um cara nota 8,5, 8,5, 9 pro Stefon Diggs, eles botaram vários caras ali nota 5, esperando que alguns deles subam pra nota 6, nota 7, né? E tá dando certo. O ataque dos Bills espalha todo mundo em campo e deixa o Josh Allen resolver com o braço, lançando uns mísseis, e com as pernas. Ele tá sendo o melhor quarterback da NFL correndo com a bola. 11 carregadas, 68 jardas, 2 touchdowns. Ele vem de um jogo com 3 touchdowns correndo com a bola. Tá jogando um nível absurdo. Ele é o melhor jogador da temporada. É o jogador mais importante da temporada. E é por isso que o Detroit Lions foi pro onside kick com 12 minutos pro fim do jogo, né? Porque sabia que se você dá a bola de volta pro Buffalo Bills, eles fariam touchdown. Eu acho que foi muito drástico. Eu discordo da decisão do Dan Campbell. Eu acho que ele errou. Eu acho que a chance de você, da sua defesa, parar pelo menos uma vez o ataque do Buffalo Bills é maior do que de você recuperar um onside kick. Mas ainda assim, né, é aquela história, né? A matemática do Dan Campbell, no final, ela sai, o resultado final é a favor aos Lions, né? As conversões de quartas descidas, a agressividade. Vai ter horas que vai dar errado? Vai ter. Mas no geral, numa temporada, em múltiplas temporadas, o saldo vai ser positivo pro Detroit Lions. Então eu acho que merece ser criticado, merece, mas eu entendo o processo do Buffalo Bills e eu acho que não é também pra querer matar o Dan Campbell, né? Faz parte do jogo, né? E é uma partida que você olha, a diferença basicamente é que os Lions abrem com 2 punts, os Bills abrem com 2 touchdowns, abrem 14-0, e é uma vantagem que os Lions depois não conseguiram tirar, né? Os 2 times erraram field goals, teve um fumble ainda do Detroit Lions no segundo tempo, né? Do Amon-Ra St. Brown. Então essa é a diferença, um jogo no qual o Buffalo Bills teve 559 jardas e o Detroit Lions teve 521, né? A diferença são nesses detalhes, né? Nessas jogadas, nesses punts do Lions no começo do primeiro tempo. Os Bills tiveram também 2 first downs que vieram em faltas do Detroit Lions, e esse fumble sofrido pelo Amon-Ra St. Brown, que teve um grande jogo, né? Ele teve 14 recepções para 193 jardas e um touchdown, mas esse fumble realmente também conta negativamente. Mas o Lions é um time que tá jogando já num limite, tem sofrido muitas lesões, teve mais um jogador se machucando, né? O Ali McNeil, que é um jogador de linha defensiva muito importante. É uma derrota que, tudo bem, você não quer perder jogando em casa, ainda mais com a divisão apertada, com a conferência apertada. Os Vikings jogam nessa segunda-feira contra o Chicago Bears e podem empatar com os Lions, mas por não ser um jogo de conferência, é menos pior. A gente vai falar sobre classificação, né, na parte 2, né? Mas por não ser um jogo de conferência, essa derrota é menos pior. Você não quer perder o jogo, mas é uma derrota menos pior. Enquanto o Buffalo Bills ali continua... Vai ser difícil chegar, né? Porque o Kansas City Chiefs também não para de vencer jogos, apesar de que agora o Mahomes deixou o jogo ali mancando. Quem sabe os Chiefs tenham que poupar o Patrick Mahomes, né? Mas são 2 vitórias a mais do... 2 vitórias não, desculpa. Não, são 2 vitórias a mais do Kansas City Chiefs. Os Rams, aquela derrota dos Bills para os Rams realmente conta bem negativamente, mas eles já estão classificados pela divisão. A seed número 2 está muito bem encaminhada, e se os Chiefs
perderem o Patrick Mahomes por algum tempo ali e tropeçarem 2 vezes, o Buffalo Bills pode ultrapassar, mas ainda é muito improvável, né? Eles têm um confronto direto, né? O critério de desempate, mas deixaram um pouco escapar essa briga na derrota para os Rams. Mas foi um grande jogo, grande partida, grande jogo de futebol americano. É uma partida que no segundo domingo de fevereiro pode ser o Super Bowl, facilmente pode ser o Super Bowl. Acho que são dois o Lions pra mim é o melhor time da NFC e o Bills hoje eu não diria que é o favorito, porque tem toda aquela discussão que a gente já teve, né? O Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes ainda é o favorito, mas o time que tá jogando melhor nesse momento na AFC, pra mim, é o Buffalo Bills. O Philadelphia Eagles derrotou o Pittsburgh Steelers, o clássico do estado da Pensilvânia, 27-13, o jogo foi na casa dos Eagles, vitória tranquila dos Eagles, né? O placar acho que não reflete a superioridade do Philadelphia Eagles, né? Muito por conta de um jogador, né? O TJ Watt teve uma partida fantástica que torna ainda mais triste a lesão que ele sofreu no final. Vou falar sobre lesões na segunda parte, até porque nesse momento não tem muito ainda o que aconteceu, o que saiu ainda sobre essa lesão, mas foi aquela lesão que sem contato físico, né? Mas o TJ Watt basicamente manteve os Steelers no jogo porque ele força um fumble pra cima do Jalen Hurts e consegue um sack também pra cima dele no final do segundo tempo. Então ele segura um pouco enquanto os Eagles conseguiam controlar completamente, né, as ações, ficaram com a bola mais tempo, 39 minutos e 52 segundos. Eles tiveram um drive de 10 minutos para encerrar o jogo, né? Avançaram até poder ajoelhar com a bola e acabar o jogo. E foram 3 drives dos Eagles no segundo tempo, né? Um de 7 minutos, outro de 6 minutos e esse de 10 minutos, né? Então eles engoliram completamente o relógio num jogo que o ataque aéreo dos Eagles funcionou muito melhor. O Saquon Barkley não teve dos seus melhores jogos correndo com a bola, mas foi uma partida muito mais do Jalen Hurts passando a bola pro A.J. Brown, né? E depois da polêmica da semana, né, de que Jalen Hurts e A.J. Brown não são mais amigos e não sei o que, A.J. Brown reclamando do Jalen Hurts, 8 recepções, 110 jardas e um touchdown para A.J. Brown, comemoraram dançando juntos e tal, um bom sinal. Um bom sinal, sim. O Devonta Smith também teve um jogo muito bom, 11 recepções, 109 jardas e um touchdown. Jalen Hurts terminou com 25 de 32 passes para 290 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Então foi um jogo muito bom dos Eagles, né, que tiveram esses erros. Teve o fumble do Jalen Hurts, teve um fumble do... Não foi tiro, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, mas não foi tiro, foi um carro passando na rua com um escapamento aí estranho. Mas teve um fumble de Jalen Hurts, teve um fumble do Cooper DeJean, num punch, inclusive. E poderia ter sido uma vantagem maior dos Steelers, que sentem muito a ausência do George Pickens, né? Mais um jogo que ele não jogou e a equipe teve 128 jardas aéreas, né? E você não tendo que se preocupar com o George Pickens, você pode proteger mais o jogo terrestre. E a equipe terminou com apenas 56 jardas, né? A equipe não fez nada no ataque e aí não tem defesa que segure. Então, uma boa atuação do Philadelphia Eagles. Eu acho que eles deram sinais positivos no ataque, sinais de evolução, né? Depois, o ataque aéreo não vinha tão bem da equipe e eu acho que a defesa jogou também muito bem mesmo. E agora, pro lado do Pittsburgh Steelers, é acompanhar esse status do TJ Watt, né? Porque acho que se você pega a lista de jogadores não quarterbacks mais importantes na NFL, ele tá muito perto do topo, se não for o número 1. Entre defensores, provavelmente o número 1. Ataque, aí se inclui wide receivers, left tackles, mas com certeza ele tá na discussão. Hoje ele teve uma partida muito boa jogando contra um dos melhores right tackles da NFL, que é o Lane Johnson, né? Ele é um cara muito dominante que vai ser o defensor do ano, mas se for uma lesão séria, é um problema gigantesco para o Pittsburgh Steelers.
O Indianapolis Colts foi derrotado pelo Denver Broncos 31-13, jogo em Denver. Uma partida ali que era um confronto importante para um time dos Colts que sonhava com o wild card e agora matematicamente não tá fora, mas na prática tá fora. Um jogo que o ataque dos Broncos não começou bem, Bo Nix não começou bem e os Colts começaram bem, né? Que eu acho que é mais chocante o que vem pela frente, porque começa 10-0 pro Indianapolis Colts e com um bom primeiro drive da equipe, 2 bons primeiros drives, né, que gastaram tempo no relógio. O ataque dos Broncos ali, pô, vamos ter que jogar atrás do placar, né? A equipe até agora com o Bo Nix em boas situações e tal, mas conseguiram voltar no jogo. Conseguem a virada ali no... acho que já era no último quarto, né? Depois de ir pro intervalo perdendo por 13-7. E o segundo tempo foi um show de horrores do Indianapolis Colts, né? Foi... sem sacanagem, acho que foi uma das sequências de 30 minutos de um ataque na NFL a pior nessa temporada. Foram 0 pontos do Indianapolis Colts. Começa com... Eu citei já o que aconteceu no jogo contra o Cincinnati Bengals, né? Cara, eu fico irritado. Eu imagino que se tivesse um medidor daqui de batimentos cardíacos, eu lembrar do lance do Jonathan Taylor, que ele larga a bola antes de entrar na endzone, esse medidor estaria começando a apitar bem mais rápido. Porque eu fico irritado, eu tenho sinais físicos de irritação da minha pressão subindo, porque é completamente inexplicável que isso continue acontecendo. E eu já falei isso esse ano no podcast, acontece no futebol americano universitário com mais frequência até, mas pra quem não viu o lance, o Jonathan Taylor, ele teve uma corrida longa de 41 jardas e ele larga a bola antes de entrar na endzone. Assim, centímetros antes de entrar na endzone. Porque os jogadores... cara, aí eu com 33 anos tentando entender a cabeça do jovem, né? Se bem que isso não acontece de hoje, o grande exemplo dessa jogada foi o Deshaun Jackson, se eu não me engano, 2008, né? Por aí, 2007, 2008. Mas é legal pro jogador, tipo, entrar na endzone e largar a bola de qualquer jeito, como se não se importasse, como se fosse, tipo, normal. Então, pra eles é legal, assim, tipo, é cool você largar a bola, assim, né, de forma displicente, né, assim que você entra na endzone, né, e os caras querem fazer isso e eles fazem numa linha ali bem tênue, né, muitas vezes, né, e aí acontece isso. E, cara, eu fico muito irritado, não é possível, assim... mesmo quando não são atletas profissionais no futebol americano universitário, não é possível um ser humano ser tão burro. Na NFL fica 1000 vezes pior. Se tratando de um cara como Jonathan Taylor, uma estrela, é completamente, assim, não é papo de punir o jogador, multar, é suspender, porque... eu acho que os times partem muito do princípio de o cara já tá, já tá bem bolado e tal, não sei o que, a punição já é essa e tal, e aí... por isso que continua acontecendo. E sabe o que é também? Não vai ter a jovem Colts esperando no aeroporto em Indianápolis pra jogar pipoca e jogar ovo no ônibus. Não vai ter torcedor tentando invadir o CT. Não vai ter disque balada pra se encontrar o Jonathan Taylor numa boate em Indianápolis pra torcida organizada ir lá. Claro que eu tô brincando quando tá tudo isso, né? Mas me irrita muito. A parte da torcida organizada, a única parte que eu tô brincando. Mas me irrita muito. É injustificável um atleta profissional fazer isso. E bom pro Denver Broncos, né? Eu sempre falo aqui no podcast. Você vencer jogos do início ao fim é bem legal. Mas você vencer jogos no qual seu quarterback lança 3 interceptações e você chega a ter momentos de turbulência e você consegue superar, é um sinal de um time de verdade. E o Sean Payton, em pouco tempo, conseguiu montar um time sólido em Denver.
faltou também falar, eu já tinha até parado a gravação e voltei, entra na lista como fumble, né? Porque foi um passe pra trás, né? Mas teve uma trick play chamada pelo Shane Steichen, que é um passe do Anthony Richardson pra Donnie Mitchell. Eu acabei não falando sobre o Anthony Richardson, bom ter voltado aqui. Que é uma trick play, Anthony Richardson passa a bola pra Donnie Mitchell, que passa a bola de volta pro Anthony Richardson, né? Pra ele passar a bola. Só que ele claramente tem dificuldade pra pegar a bola, né? Pra botar a mão no cadastro da bola, né? Que é como você deve fazer. Ele demora um pouco e nessa ele deixa totalmente telegrafado o que ele iria fazer. E ele é interceptado, no caso entra como fumble. Mas o Anthony Richardson teve mais um jogo muito ruim. Ele começou muito mal. Começou muito bem, desculpa. Terminou muito mal. Com 17 de 38 para 172 jardas, 2 interceptações. Não é suficiente. Ele não tem... Tem drops. Ele é o quarterback que mais sofre com drops? Sim. O time deixa a desejar ao redor dele? Sim. Shane Steichen tá fazendo um ano muito ruim? Sim. Mas essa falta de precisão do Anthony Richardson... Ele simplesmente não é bom o suficiente passando a bola pra jogar na NFL, né? Não sei se ele... É difícil você imaginar que um cara nesse nível vai alcançar o nível pra ser um passador bom o suficiente pra jogar na NFL, né? Mas, enfim, Josh Allen quebrou todas essa análise, né? Porque você nunca pode falar que é impossível porque o Josh Allen conseguiu. Mas eu acho que nem o Josh Allen, nos 2 primeiros anos dele, era tão ruim passando a bola quanto o Anthony Richardson. O Tampa Bay Buccaneers atropelou o Los Angeles Chargers em Los Angeles 40-17. Uma grande atuação em basicamente todas as fases para o Tampa Bay Buccaneers, que conseguiu gerar muita pressão no Justin Herbert. A linha ofensiva dos Chargers que melhorou muito do ano passado para esse, né, com jogadores que estavam machucados que voltaram, com a seleção do Joe Alt, mas foram 3 sacks, 25 pressões e ele acaba lançando a primeira interceptação em 12 jogos, né? Que ele não lançava uma interceptação desde setembro, muito por conta dessa agressividade da defesa do Tampa Bay Buccaneers, como a gente está acostumado a ver com as defesas do Todd Bowles. Grande atuação do Baker Mayfield, teve uma corrida longa de 21 jardas, teve 4 passes para touchdown, completou 22 de 27 dos passes dele. Mike Evans foi espetacular, 9 recepções para 159 jardas, 2 touchdowns, um excelente jogo do Buccaneers, que vem jogando muito bem. Teve uma sequência muito ruim ali de 4 derrotas consecutivas, e agora venceu 4 jogos consecutivos, né? Venceu Giants, Panthers, Raiders, são 3 dos 4 piores times da NFL. E agora pegou um time melhor e venceu, né? E os Chargers já estavam com o retorno do Ladd McConkey, né? Ele que não jogou na última rodada, mas os Chargers não conseguiram fazer nada no ataque. Teve um momento ali que parecia que o Justin Herbert reagravou a lesão no tornozelo. A gente vai... provavelmente ele vai aparecer no Injury Report com um tornozelo baleado, mas acho que nada que preocupe seguindo em frente. Mas o Buccaneers é um time que o Falcons vai jogar ainda, né? Vai jogar no Monday Night Football. Eles passaram o Falcons e agora estão mudando distância, né? Porque acho que se a campanha é próxima, se os Falcons vencerem, eles estão um jogo atrás dos Bucks. Mas se você avalia o nível dos dois times nesse momento, Tampa Bay Buccaneers está jogando muito melhor do que os Chargers, né? Do que os Falcons. E quanto aos Chargers, né? Um time que tá ali na briga pro wild card, né? A gente vai falar sobre isso na parte 2. O Arizona Cardinals venceu no New England Patriots com tranquilidade, 30-17. Patriots não é um time sério nesse momento, né? Eu sei que é doloroso pra torcida dos Patriots ouvir isso, mas é um time que tem pouquíssimos jogadores de nível de NFL nesse momento, né? E os Cardinals, que vem dando uma patinada na temporada, né? Uma baita de uma patinada, vem de 3 derrotas consecutivas, 2 delas para um rival direto na briga pela divisão, que é o Seattle Seahawks, a outra para o Minnesota Vikings. Precisava desesperadamente dessa vitória e conseguiu com alguma tranquilidade.
Teve um momento ali que assustou, que o Kyler Murray deixou a partida, parecia que ele sofreu uma concussão, mas voltou pro jogo depois. A equipe correu muito bem com a bola, algo que eles não vinham conseguindo fazer nas últimas semanas. Foram 110 jardas e 2 touchdowns pro James Conner. O coitado do Trey McBride continua sem touchdown, né? O Trey McBride, que é um dos melhores tight da temporada, tá jogando muito bem. Só que ele não consegue fazer touchdown. E os Cardinals chamaram ali aquela jogadinha de... que os Chiefs faziam muito, né, pro Travis Kelce. Não sei como é que me fugiu o nome do Travis Kelce, né, mas que eles dão aquele pitch, né, aquela passezinho curto ali na red zone, né, e não conseguiram. O Trey McBride foi parado ali na linha de 1 jarda, né, ali de menos de 1 jarda, né, mas é bizarro, né, porque ele tem 80 recepções, 851 jardas e 0 touchdowns. É muito bizarro isso. Sobre o New England Patriots, o Drake May, todo jogo, ele tem umas 2 ou 3 jogadas que tu olha e pensa, pô, esse cara vai ser o MVP da NFL um dia. O teto dele é algo absurdo, né? Claro que para ele corresponder a esse potencial, tem um caminho gigantesco pela frente. E parte desse caminho, os Patriots vão ter que ajudá-lo. E os Patriots, nesse momento, não estão ajudando, estão atrapalhando. E botaram a pior situação possível. E o Drake May, ele prova um pouco do que eu falo sobre... se o quarterback vai ser especial, ele vai ser especial. Claro que em termos de resultado não tem... Você bota o Patrick Mahomes no New England Patriots, seria um time melhor, mas também não seria um time que brigaria pro Super Bowl. Mas se o quarterback é especial, ele vai mostrar que ele é especial. E o Drake May tem mostrado isso. Mesmo com uma linha ofensiva tenebrosa, eu tava conversando com meu amigo Elton Aragão, né, ele falando que os jogadores da linha ofensiva tirando o Manure, né, os jogadores da linha ofensiva dos Patriots eram todos daqueles gerados automaticamente pelo Madden, né? O menu, né? O Enu, guarde dos Patriots. O menu é o edge rusher do Kansas City Chiefs. E aí você tem tipo o Keishon Boutte. A interceptação que o Drake May lança é um passe que vai perfeito pro Boutte e ele basicamente bota a bola na mão do defensive back do Arizona Cardinals, né? E aí tem o passe pra touchdown do Drake May, que foi aquela jogada de improvisação ao lá Josh Allen e Patrick Mahomes. Ele é especial. Se ele vai chegar lá, a gente vai ver. Mas os Patriots erraram em tudo esse ano, mas acertaram com o quarterback. E isso te dá muita esperança. Vamos ver o que eles fazem na off-season. Vamos passar para a parte 2 agora. Eu devo postar ela lá na manhã de segunda-feira, como vocês estão acostumados, né? Até a hora do almoço vai estar lá. Vamos falar sobre o Sunday Night Football, notícias da rodada. Tem muita lesão, infelizmente, pra gente falar. Classificação, ordem no draft, cenário dos playoffs e aquele mini preview da semana 16. Então, até lá. Tchau!